cobras que mesmo sem o corpo sua boca continua a morder, galinhas que mesmo sem cabeça tentam correr, sapos sem cabeça que continua a respirar. Tudo isso você irá presenciar nesse vídeo com os 10 animais que são praticamente imortais. Você é novo neste canal, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificação. E antes de começarmos também curta o vídeo. Número 10. Quando se trata de animais que podem ser perigosos mesmo após a morte, as cobras são um exemplo notável. Mesmo depois que suas cabeças são cortadas, as cobras ainda podem morder e injetar veneno mortal. Isso ocorre porque a cabeça de uma cobra armazena suas presas e glândulas venenosas. Mesmo quando a cabeça é separada do corpo, ela ainda tem a capacidade de morder e liberar veneno. As cobras possuem fossetas sensíveis ao calor nas laterais de seus rostos, que detectam ameaças com base na radiação de calor. Isso significa que, se você estiver próximo o suficiente para ser detectado pelo calor do seu corpo, será considerado uma ameaça. Essas fossetas sensíveis ao calor podem detectar uma presença ameaçadora por horas após a morte da cobra. Isso significa que a cobra pode continuar a se defender, como se estivesse viva. Número 9. Será que a expressão correr por aí como uma galinha sem cabeça tem algum fundamento? Bem, se você perguntar a um fazendeiro, eles lhe dirão que de fato galinhas podem continuar se movendo mesmo após terem a cabeça cortada. Mas não, isso não significa que elas se transformem em zumbis. A razão para isso é bastante simples e tem a ver com o erro humano, acredite ou não. O que acontece com as galinhas é que o sistema nervoso central de uma galinha é bem diferente do nosso. Algumas funções essenciais do corpo delas são controladas não pelo cérebro em si, mas por partes específicas do tronco cerebral. Isso quer dizer que, se um açougueiro corta a cabeça de uma galinha um pouco mais alto, na maioria das vezes, apenas o cérebro frontal da galinha sai com a cabeça, deixando o tronco cerebral e o cerebelo intactos. Em alguns casos, se o açougueiro também errar a jugular, a galinha não apenas continuará se movendo, mas às vezes ainda será capaz de respirar. Número 8. Sapos são outra inclusão notável nesta lista. Descobriu-se que eles continuam a se mover mesmo quando seu cérebro está inativo. Na verdade, até mesmo quando seu cérebro está ausente. Esse fenômeno foi observado quando cientistas ouviram relatos de animais sem cabeça continuando a se mover. Isso é impressionante por si só, mas vamos encarar a realidade. Qualquer criatura sem cabeça tem suas limitações. No entanto, e se deixássemos a cabeça dos sapos intacta, mas removêssemos o cérebro? Bem, graças à abordagem, vamos remover o cérebro e observar o que acontece do neurologista David Ferrier no século XIX. Podemos afirmar que um sapo com cabeça, mas sem cérebro, age de maneira notavelmente semelhante a um sapo com seu cérebro intacto. Número 7. Você já deve ter visto na internet vídeos em que um polvo continua se mexendo mesmo depois de ser cortado, certo? Isso acontece, mas não é o próprio polvo que sobrevive após o corte. São seus 8 tentáculos espertos que seguem em ação. A razão disso é bastante interessante. O sistema nervoso do polvo é bem diferente do nosso. A maioria das células nervosas do polvo, cerca de 2/3 delas, na verdade, não está no cérebro, como esperaríamos, mas sim nos tentáculos. E o mais incrível é que esses tentáculos podem continuar a responder a estímulos mesmo depois de serem separados do cérebro principal, mesmo após o polvo já estar morto há algum tempo. Pesquisadores da Universidade de St. George, em Londres, conduziram vários experimentos sobre isso. Eles descobriram que os tentáculos do polvo são altamente autônomos, capazes de realizar tarefas complexas sem a intervenção direta do cérebro central. Número 6. Agora vamos falar sobre as tartarugas. Elas são famosas por sua longevidade. Elas não são imortais, mas algumas, como as gigantes de Galápagos, conseguem viver mais de 100 anos. É realmente impressionante, não é? Elas são verdadeiras campeãs da vida longa. As tartarugas são conhecidas por suas cascas duras e resistentes, que funcionam como uma armadura natural para protegê-las de predadores. Essas cascas são formadas por ossos e escamas fusionados, e seu crescimento nunca para. À medida que a tartaruga cresce, sua carapaça também aumenta de tamanho, o que pode ser um indicativo de sua idade. Além da longevidade, tartarugas desempenham papéis cruciais em seus ecossistemas, ajudando a controlar populações de algas e plantas aquáticas.
Elas também contribuem para a dispersão de sementes, mantendo a biodiversidade nas regiões em que vivem. Número 5. As abelhas, quando morrem, permanecem mortas como qualquer outro animal. No entanto, há uma razão pela qual elas estão nesta lista. Pois, mesmo morta, uma abelha ainda pode picar você. Porém, não é como você está pensando. Abelhas mortas obviamente não sairão voando e o picarão ativamente, mas suas partes de ferroamento e, mais importante, seu sistema de entrega de veneno, ainda funcionarão mesmo se a abelha estiver morta. Quando uma abelha pica, o ferrão se separa de seu corpo, deixando-o cravado na pele de sua vítima. Anexado ao ferrão está um pequeno órgão que contém o veneno da abelha e um pequeno músculo que bombeia o veneno para fora. Devido à fisiologia simples das abelhas, essas ações não são controladas pelo cérebro simples da abelha, mas sim por impulsos involuntários. Portanto, se você acha que está seguro pegando uma abelha morta, pense novamente. Número 4. Baratas. Não deve ser surpresa que esses pequenos insetos estejam nesta lista. As baratas são famosas por sua tenacidade e frequentemente são consideradas os sobreviventes mais prováveis de uma guerra nuclear. Alguns até afirmam que elas podem viver sem a cabeça. Bem, elas podem realmente sobreviver sem a cabeça. Na verdade, podem continuar vivendo por semanas. Para entender como esses insetos conseguem sobreviver à decapitação, primeiro precisamos entender por que nós, humanos frágeis, não podemos. As baratas possuem um sistema circulatório aberto, o que significa pouco ou nenhum fluxo sanguíneo. Portanto, se a cabeça delas for arrancada, a ferida simplesmente se fecha naturalmente devido à coagulação. As baratas não precisam de suas cabeças para respirar, pois realizam esse processo através de pequenos orifícios localizados em seus corpos, chamados espiráculos. Embora uma barata sem cabeça eventualmente morra de fome, isso levará semanas. Número 3. As planárias são conhecidas por sua incrível capacidade de regeneração, desafiando a morte. Se uma planária for cortada ao meio, a parte da cabeça crescerá uma cauda e a parte da cauda crescerá uma cabeça. Se você cortar uma planária em 20 pedaços, 20 novas planárias serão criadas, cada uma sendo uma cópia exata da original. Cientistas da Universidade de Nottingham criaram uma colônia de mais de 20.000 planárias a partir de uma única planária. Essas criaturas não parecem envelhecer e têm órgãos que permanecem ativos. Acredita-se que uma única planária que não se dividiu poderia viver para sempre, a menos que contraia uma infecção ou outra doença. Número 2. Quando se fala em desafiar a morte, as salamandras não podem ser ignoradas. Elas sempre foram associadas à longevidade e até à imortalidade, sendo reverenciadas por aqueles que acreditam em magia. A capacidade regenerativa desses animais é tão notável que alguns a consideram paranormal. As salamandras têm a incrível habilidade de regenerar qualquer parte do corpo que tenha sido cortada. Ainda mais surpreendente, essas partes regeneradas frequentemente funcionam da mesma forma ou até melhor do que as originais. Isso ocorre principalmente devido a uma proteína especial presente nas salamandras, que facilita a replicação de células. Embora os humanos também tenham essa proteína em quantidades menores, ainda estamos longe de regenerar membros amputados. No entanto, os cientistas continuam a estudar as salamandras em busca de pistas que podem beneficiar os humanos no futuro. Número 1. Você provavelmente já ouviu falar de David Blaine ressuscitando moscas mortas apenas tocando nelas. Claro, isso não se deve a poderes sobrenaturais do mágico. As moscas podem sobreviver a temperaturas congelantes e entrar em um tipo de animação suspensa. O que David Blaine realmente faz é descongelar a mosca com seu próprio calor corporal. Quando a mosca se descongela completamente, ela voa embora. Mas a capacidade de sobreviver a temperaturas congelantes não é o único motivo pelo qual as modestas moscas estão nesta lista. As fêmeas vivem vários dias depois de serem decapitadas. Após a decapitação, elas mantêm uma postura ereta, semelhante à de uma mosca normal, e realizam ações complexas, como a limpeza, voo e, sob estresse, até mesmo a caminhada. E aí, o que você achou desses animais insanos que podem viver mesmo após a morte? Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. E se quiser ver mais vídeo que fizemos,
clique em algum desse aí na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.